E a primeira medida é a cessação das violências feitas pela UIRA ao povo. A segunda medida é a liberdade dos detidos. A terceira medida é a garantia de assistência a todas as vítimas. A quarta medida é a prorrogação do hino nacional e da vuvuzela. Quinto é um pouco engraçado é o Ana Malala. A sexta medida é a compensação dos familiares. Ou seja, o sétimo é a extensão do não pagamento das portagens. A oitava medida é a distribuição de água gratuita. Ou seja, a medida diz que o pagamento do gás do mês deve ser reduzido a 50%. A décima medida, redução do preço de energia a 50%. A 11ª medida, documentos básicos de identificação civil seja gratuito, ou seja, 12º, preço do cimento seja fixado em 300 meticais, ou seja, a 13ª medida, cobranças feitas pela PRM. A 14ª medida, Venâncio Mondlane quer que nenhum policial exija a taxa de inspeção de viaturas. A 15ª medida, recordo-vos que há algum tempo atrás o IVA estava isento. Não. Alguns produtos estavam isentos ao IVA. Alguns produtos de cesta básica estavam isentos ao IVA. Recordamos que açúcar não pagava o imposto de valor acrescentado, o sabão, o carapau, o óleo, muitos outros não pagavam, a farinha, o arroz, não pagavam o IVA. Assim também como o pão. Mas depois de algum tempo, voltou-se a cobrar o IVA nesses produtos de cesta básica. No óleo já tem um IVA, no carapau já tem um IVA. Então, o Venâncio Mondlane veio agora dizer que nenhum desses produtos deve ter o IVA. Esses produtos devem estar isentos. 16ª medida. 17ª medida. Da primeira classe à 12ª classe, não existe propina. Tudo é mahala. Segundo o Venâncio Mondlane, ele quer da primeira classe até a 12ª classe. Ou seja, do ensino primário até o ensino secundário, não deve haver propina. 8º, fim da contribuição de pagamento de guarda nas escolas. Vamos refletir até agora, estamos no 18º. Não vais pagar água do FIPAC. É de graça agora. Gás, redução 50%, que antes era 1000 meticais, agora passou a ser menos de 500 meticais. Energia, redução de 50% do custo de energia. Inspeção já não pode ser... Inspeção não. Documento de identificação já não é cobrado, também é de graça. Propina escolar já não se paga, é de graça. Lanche